Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos para tratar este assunto tão maravilhoso acerca da Trindade, esse programa da Igreja Cristã Maranata de conteúdo bíblico. E conosco, mais uma vez, nosso querido pastor Leonardo. A paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor aos irmãos que têm enviado mensagens, que têm corroborado com este programa. Nós vamos dar continuidade a um assunto que iniciamos na semana passada, no último episódio, quando falamos sobre a saída do povo de Israel do Egito, naquele momento em que Deus instituiu a Páscoa. Depois que os filhos de Israel saíram do Egito, sob a liderança de Moisés, já no deserto, eles passaram a ser perseguidos pelos egípcios. O Senhor endureceu o coração de Faraó, diz a palavra de Deus, e fez com que ele juntasse os seus cavaleiros, o seu exército, carros e cavalos. Era o exército mais poderoso da antiguidade, daqueles tempos. E houve uma grande perseguição no deserto. E nós vamos ver que o povo de Deus, em algum momento, né, pastor Leonardo, até chegou a murmurar com Moisés. Olha, Moisés, você nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Foi. E Deus mandou que o povo marchasse, não é? Moisés, ele até disse, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. E quando ele clamou ao Senhor, quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor disse para ele, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então, a nossa parte para sermos salvos é marchar, é não ficar parado. É uma caminhada dinâmica, não é, pastor Leonardo? Isso. É o processo da salvação é uma dinâmica e depende de nós. Precisamos caminhar todos os dias, não podemos recuar, olhar para trás, não é? Voltar às coisas velhas. Então nós vemos ali alguns problemas. Aquele povo foi o povo, a geração que mais viu os sinais, a geração que viu os maiores sinais maravilhosos do Senhor, foi aquela geração que saiu do Egito. Mas entre eles existiam os incrédulos, os ingratos, os idólatras também. E tudo isso foi um impedimento para eles chegarem à terra prometida. Nós vamos tratar disso nos episódios futuros, mas hoje nós gostaríamos de ler o texto da palavra, é o texto principal do nosso estudo hoje, desse episódio, que está no capítulo 14 do livro de Êxodo, a partir do verso 19, do verso 19 ao 21, que diz assim, e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. O texto aqui é maravilhoso, há uma descrição bem detalhada de como Deus operou aquele grande milagre para a salvação do povo de Israel, das mãos de Faraó que não queria largar, não queria deixar que aquele povo ficasse livre. E nós vemos, né, pastor Leonardo, como Deus é maravilhoso aqui, como Deus agiu com uma forte mão, uma mão poderosa, braço estendido para livrar o povo de Israel. Deus até permitiu que eles fossem perseguidos para prová-los, né? Amém. Endurecendo o coração de Faraó. Amém. É assim que Deus faz conosco muitas vezes, né? Prova, o Senhor nos fala, o Senhor nos chama a princípio para uma festa.
como nós falamos no outro episódio. O Senhor nos chama para uma festa, o Senhor comemora, o Senhor dá provas da existência, da maravilha, do amor, responde a sua oração, mas chega um momento que o Senhor fala, marche. E a revelação, Senhor? Vou marchar para onde? Né? Esse domingo, né, tinha a mensagem. Clama ao Senhor, de onde me virá o socorro? Eles estavam no vale. Faraó atrás. Faraó aborrecido, porque eles partiram. Faraó estava angustiado, queria o povo, os escravos de volta. E quando, como nós lemos no texto, um vento que fala do Espírito Santo, que tem dirigido as nossas vidas, abre o mar. Porque, vocês irmãos sabem, mas o mar é tocado pelo vento. Se o mar está bravo é porque o vento tocou sobre o mar. O vento dá sobre o mar e faz ondas enormes. E aqui o vento abriu um caminho pelo meio do mar para o povo de Israel passar. E Faraó desistiu? Não. Esse é o problema. Quem não tem revelação e tem religião caminha atrás da revelação. Adianta, irmãos, caminhar atrás da revelação. Eles estavam imitando Israel. Israel entrou para o livramento. Israel entrou na revelação. Deus abriu o caminho. Mas não era uma operação para o Egito. Mas era uma operação para o Senhor mostrar para Israel quem era o Deus de Israel. Isso mesmo. Mesmo com a incredulidade de Israel, marche. A ordem, quando você ouve a voz do Senhor, o Senhor sempre vai te provar. Marche. Da mesma forma como você faz com seu filho. Você fala, eu não tenho medo não, isso é meu filho. Estou falando que você vai ser o melhor aluno, você vai passar. Nós fazemos isso com os nossos herdeiros. Isso se chama amor, porque o seu filho vai vencer. E a palavra é, do Egito chamei o meu filho. Eles estiveram no vale, eles tiveram provas, mas eles já tinham comemorado com o Senhor. O Senhor já tinha prometido. Hoje tem uma promessa sobre o povo de Deus. Você vai chegar na terra prometida. Interessante, né, pastor Leonardo? É que quando a gente observa essa cena, a gente fica imaginando, não é? Isso, amém. O povo de Israel tinha que marchar, os filhos de Israel. E eles saíram como um exército, bem organizado, né? Bem orientado. Mas do outro lado, atrás, vinha um exército fortemente armado, com carros e cavalos, armas poderosas, bem preparados. Coisas que eles não eram. Comandantes militares, estratégias. E os carros e cavalos tinham uma velocidade muito maior. E o que fazer para resolver esse problema, hein? O que Deus proveu? Deus proveu algo glorioso ali. Então nós vemos 3 coisas que aconteceram ali, 3 sinais que aconteceram. Primeiro, o anjo de Deus que tinha sido enviado para estar à frente do povo de Israel. O que ele fez? Ele se colocou à retaguarda, para proteger a retaguarda, aqueles que eram mais vulneráveis, mais fracos, né? Amém. Certamente alguns andando um pouco mais devagar. Então, o anjo do Senhor foi colocado ali. Outro sinal glorioso também que aconteceu de providência divina foi que aquela nuvem, não é? A palavra de Deus diz no capítulo 13, verso 21, que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Na verdade, era uma única coluna, mas que durante o dia ela era nuvem e à noite era fogo. E essa coluna também se colocou entre o exército egípcio e o povo de Israel. Para quê? Para impedir que os egípcios alcançassem os filhos de Israel, não é verdade? Isso. Então, ali nós vemos 2 providências. E além dessa,
que Deus fez soprar um vento. Foi o próprio sopro de Deus. O pastor Leonardo aqui colocou como sendo, né, um símbolo do Espírito Santo. E é isso mesmo, né? O sopro reina. de Deus. O Senhor reina. Exatamente. Então nós vemos aqui o anjo de Deus mostrando a teofania. A palavra teofania significa manifestação de Deus. E nós vemos isso no Velho Testamento, na figura de anjos. E quando aparece o anjo de Deus, né, muitas vezes está apontando para uma manifestação do próprio Senhor Jesus, né? E é Ele que está à frente do seu povo, né? É o varão de guerra que vai à frente do seu povo, que está sempre nos protegendo, nos guardando. E é isso que aconteceu ali. O anjo do Senhor se colocou entre o exército egípcio e entre o povo de Israel. E a nuvem que durante o dia trazia sombra, refrigério, e à noite iluminava o caminho, representa quem? Está muito claro aqui, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos consola, ele é essa sombra, né, que traz refrigério para a nossa alma, o conforto, traz paz ao nosso coração. Imaginem, né, o povo de Israel, para que eles pudessem andar o tempo todo fugindo dos inimigos. Como é que eles poderiam andar se estivessem debaixo daquele sol causticante? Eles certamente desfaleciam, iam desfalecer pelo caminho. Então a nuvem foi para isso, para dar condição ao povo de caminhar e não parar. E à noite também deviam continuar caminhando. E a luz, a coluna de fogo que iluminava no meio da escuridão, representava ali profeticamente, apontava já profeticamente para nós que estamos fugindo deste mundo, da destruição que vai vir sobre o mundo. Sai dela por dentro. Exatamente. O que vai acontecer? A igreja vai sair deste mundo, mas ela vai sair na luz. Só um povo tem a luz. Há aqueles que estão nas trevas. A palavra de Deus diz que essa nuvem foi escuridade, não é, pastor Leonardo? Escuridade. Trouxe escuridão para o exército egípcio, de maneira que eles atrasassem, não é? E não chegassem a alcançar o povo de Deus aqui. Da mesma maneira nós, Deus até permite sermos provados, mas nunca além da nossa capacidade de sermos provados, né? Amém. E eles estavam obedecendo o rei deles. Eles tinham segurança. O que eles não tinham era revelação. O homem, ele pode ter razão. O que ele não tem é revelação. E é isso que o pastor Luciano está falando. Para Israel, era claridade, era luz. E para o Egito, trevas. Eles estavam seguindo porque o mar estava aberto, só tinha aquele caminho. O homem, na sua razão, ele faz isso. Religião faz isso. A filosofia, ela diz para a humanidade que daqui ninguém sai vivo. Ninguém sai vivo. A filosofia fala isso. Mentira. Israel vai chegar do outro lado. Mas eles têm razão? O egípcio tem razão? Faraó tem razão? Sim. Antes da festa da Páscoa, o Egito estava em trevas e na casa de Israel tinha luz. A razão explica isso? Não. Mas quem viu a luz sabe. Quem está governando. O Senhor estava governando Israel e Faraó estava governando o Egito. Hoje tem um governo na razão? Tem. E tem um povo que está vendo a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E essa operação da Trindade, que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez a operação, a humanidade toda sabe. A humanidade toda sabe. Mas a humanidade não sabe que Deus continua governando. Amém. Onde é que está o governo de Deus? É profético, está sobre a igreja. Quem é o povo que vai herdar a terra prometida? É a igreja. Quem é o herdeiro de Deus? Igreja, povo santo, separado. Sai dela por a ordem é a mesma. Isso Tem mesmo. que marchar de dia e de noite. A ordem é a mesma. A Trindade está operando no meio da igreja. Quem está dirigindo?
deixo-vos o meu Espírito Santo. E é interessante que o sopro de Deus, você já até comentou do vento, né? Isso. Que veio sobre o mar. Comanda o Tão mar. forte, né? Que abriu um caminho. O povo de Israel passou a pés enxutos. E o povo passando ali, o exército egípcio começou a entrar também. Sem Por um saber tempo, por quê. eles entraram ali no mar, em seco também. Porque Israel entrou. Mas o que aconteceu? Deus até alvoroçou, a palavra de Deus diz que o exército egípcio ficou todo alvoroçado dentro ali do mar. Quebrou a roda dos carros. Quando Moisés colocou de novo o seu cajado no mar, as águas voltaram e todos pereceram ali. Não podia fugir, o carro estava tudo quebrado. O Mar Vermelho foi salvação para o povo de Deus, mas foi condenação, foi morte para os egípcios. Vida para o povo de Deus e morte para o Egito, para os egípcios, né, para Faraó. E por que, né, a gente fica pensando, por que esse mar foi conhecido como vermelho? Tem várias teorias, né? Eu estava até lendo algumas coisas. Uma delas, o Mar Vermelho é chamado também de Mar de Junco. E por causa de uma vegetação que é encontrada às margens ali do mar, em algumas épocas do ano, e essa vegetação produz algumas algas que se proliferam numa coloração vermelha. E aí fica aquela tonalidade vermelha, e por isso esse mar foi conhecido na história como o Mar Vermelho. Mas existem coisas que estão por acaso na Bíblia? Nada está por acaso. Aprove a Deus fazer e usar aquele mar, o mar que seria conhecido como Mar Vermelho, para prover a salvação do seu povo. Por que a cor vermelha? Porque a cor vermelha nos sinaliza para quê? Para o sangue, não é? O sangue de Jesus. Então nós vemos nessa história aqui uma lição que nós aprendemos, que o sangue de Jesus é salvação para aqueles que creem, para o povo de Deus. Mas para aqueles que não creem é condenação. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele escreve lá na frente, né? Nós temos intrepidez para entrar no Santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. E foi isso que aconteceu ali. Um novo e vivo caminho foi aberto no Mar Vermelho, né? Então nós vemos, meus queridos, a importância do poder do sangue de Jesus na salvação do homem, até aqui, né, nesse evento da natureza, não é? Na obra criadora, como Deus usa uma didática conhecida pelas pessoas, pela humanidade, para mostrar os seus segredos, né? A importância que a salvação, o povo de Deus vai ser salvo pelo sangue do Cordeiro. É o vento do Espírito Santo, é o anjo de Deus que vai à nossa frente, é a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo, é a revelação do Espírito Santo. Só na luz que nós vamos vencer, né, pastor Leonardo? E a nossa parte é uma coisa só, é crer, confiar e marchar. Ficar calados e não dar lugar para murmuração, que muitas vezes é comum, é natural do homem. É o medo, né? O medo faz isso. Exatamente. Quando você está, a palavra fala, quem anda de dia não tropeça. Mas quando você não está vendo a luz, que era o caso do Egito, eles tinham ausência de luz. Eles seguiram porque Israel seguiu, eles seguiram porque não tinha outro caminho, ele só pode ter ido por aqui. Mas Israel estava vendo o anjo do Senhor que estava à frente. Quando o faraó entrou, o anjo passou atrás do povo, como Jesus, que é o pastor, está atrás do rebanho. Se o último do rebanho parar, o anjo para. Faraó não alcançava, é o que diz a palavra. Por quê? Porque para eles era escuridade. Escuridade é o quê? Ausência de luz. Quem tem ausência de luz vive o medo. Qual a decisão que você vai tomar no escuro? Você vai tomar, como a gente fala, você vai decidir o que no escuro? É um tiro no escuro. Você não sabe o que você vai fazer. Então, o faraó estava fazendo porque viu Israel. A religião hoje é a mesma coisa. O faraó, tudo deles era em cima da razão.
E Israel estava andando na profecia. Comemorou antes, saiu antes, temeu, mas quando eles temeram, teve a resposta: marcha. Então, para nós, a profecia é: o anjo vai na frente, vocês vão chegar na terra, pode atravessar. Isso mesmo. E nosso tempo já está terminando. Infelizmente. Eu gostaria, o assunto é muito bom, Muito né? bom. De ler um Muito texto, bom. Salmo 20, verso 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Os egípcios estão aí confiando em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Estamos chegando ao final deste programa. Que Deus abençoe a todos. E se o Senhor assim nos permitir, estaremos novamente na semana que vem, no outro episódio, dando continuidade a esse assunto tão maravilhoso. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor aos irmãos que estão conosco neste programa.